Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje você vai aprender como utilizar a VWAP. O que é VWAP, como funciona isso, quais são as estratégias com VWAP, os segredos para ganhar dinheiro com a VWAP, você vai aprender ao longo desse vídeo. Então já curta aqui esse vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa operar melhor no mercado, ter alta rentabilidade no mercado financeiro. Bom, a VWAP ela é uma média, funciona como uma média móvel, né? Mas o cálculo dela ela é baseada diferente da média móvel. Como assim? A média móvel, por exemplo, uma média móvel de 20 períodos, é calculada a média com os últimos 20 períodos e divide esses últimos 20 períodos. Né? Ou, por exemplo, 20 períodos foram calculados o preço de fechamento. Logo depois, divide pelo número 20 esse preço de fechamento. Então, ali você tem o próximo movimento da média móvel. Já a VWAP, ele tem um cálculo diferente. É inserido o volume de negociação em determinado tempo, em determinado período, em determinado dia. Então, você tem um grande volume de negociação. E quando você tem um grande volume de negociação, o que você tem na real? Você tem liquidez. Então, você tem liquidez em determinado preço da ação. E por que isso é importante? Porque quando você tem essa liquidez em determinado preço em qualquer ativo no mercado financeiro, você tem um alvo na sua operação. Né? É muito importante você, antes de comprar qualquer ativo ou ação, qualquer criptomoeda ou qualquer, até mesmo mercado futuro, você tem que saber, além do ponto de compra, você tem que saber o stop da sua operação e o alvo da sua operação, ou seja, quando você vai sair de uma operação, quando você vai sair quando você vai vender o seu ativo, né? Bom, supor que você comprou a R$ 10 uma ação e você quer vender essa ação a R$ 12, ou seja, 20% de lucro no mercado. Então a VWAP ela te ajuda a buscar uma região com liquidez, né? E a liquidez também é muito importante porque você já deixa agendado o valor de compra, o valor de venda na sua boleta de compra e venda da sua corretora. Então você consegue ter um alvo na sua operação sabendo que naquele preço vai ter liquidez. A VWAP ela é utilizada muito no mercado financeiro por grandes instituições, é utilizada para comissões de brokers, é utilizada também para negociações de determinados ativos financeiros. Inclusive, você consegue agendar, né? Você consegue fazer uma ordem programada na VWAP, né? Ou a ordem de venda, a ordem de compra. Você consegue deixar isso também agendado na sua corretora. Então a VWAP ela tem uma gama de estratégia, ela tem uma gama de utilidade para ajudar você a ganhar dinheiro no mercado financeiro. E como o meu intuito aqui é fazer você ganhar dinheiro no mercado financeiro com liberdade de tempo, com liberdade geográfica, para conquistar sua liberdade financeira, a VWAP é uma excelente ferramenta para você utilizar no seu trade, tá? Nas suas operações de curto prazo, que é o intuito aqui no canal, operações de swing trade, ou seja, você compra uma ação hoje e vende ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Então, com essa ferramenta, você consegue sim ter excelentes ganhos no mercado financeiro com o alvo da sua operação, com liquidez, numa faixa de liquidez garantida, basicamente garantida. Tá? Então, a VWAP significa preço médio ponderado pelo volume, ou seja, é a média de preço daquele volume formado por um volume de negociação, o que garante liquidez. E no gráfico, para as operações de swing trade, você tem algumas peculiaridades de como operar com essa VWAP. Você consegue plotar isso no gráfico, vai funcionar. Tem aparência muito bem de média móvel, tá? Mas a base de cálculo é diferente, então é importante que você saiba isso, que o cálculo dele tem um fator K, que é esse fator baseado no volume de negociação. Então, basicamente, o preço ou grandes instituições vão buscar esse volume de negociação em determinado preço. E é bom que você fique de olho nisso. É importante que você fique de olho no que todo o mercado está vendo. Não fica procurando o santo grau, eu sempre costumo repetir isso aqui para você. Para você ganhar dinheiro no mercado financeiro, você tem que ver o que todo mundo está vendo. E não, lógico que você vai ter uma interpretação correta. As pessoas perdem dinheiro porque tem uma interpretação equivocada em
em determinados indicadores. E a VWAP é considerado um indicador no mercado financeiro. Tá? Então vai ficar aqui nessa playlist aqui no canal dos indicadores. Tá bom? Então tem uma série de indicadores já aqui no canal. Dá uma olhada, maratona mesmo. Salva essa playlist aí para você sempre estar vendo, para você consultar também, para você rever essas aulas, tá? Bom, como que coloca a VWAP no gráfico? Você pode vir aqui no caso, aqui já está plotado aqui em linha azul, mas eu vou ensinar aqui para você fazer isso. Você vem em novo indicador, clica em VWAP. Só você digitar. Pronto. Preço médio ponderado pelo volume. Você vai manter em padrão, no caso com esse azulzinho mais claro aqui, vem aqui, ó, editar preço médio. Então você vai colocar uma espessura maior, você vai colocar a cor azul, por exemplo, já está uma cor azul aqui. Base de cálculo pode manter padrão. Você vai escolher agora qual o agrupamento dessa base de cálculo do volume da VWAP. Tem o diário, semanal, mensal e intraday. Para operações de swing trade, eu gosto de deixar no gráfico mensal. Tá? Então, você viu aqui que ficou aqui no gráfico mensal. Manteve essa base de cálculo no mensal. Por que a base de cálculo mensal? Porque os alvos são maiores. Não basta você ficar procurando aqui, ou você querer ficar procurando operações de ganho de 1, 2, 3%. Isso aí não vai levar você a nada, né? Isso aí não é dinheiro de verdade. 1 ou 2% é um stop numa operação. 3% é um stop numa operação. Utilizando uma ferramenta como a VWAP, você tem as operações em mãos para você ter mais de 10% de ganho, né? De acordo com a estratégia utilizando o VWAP. Lógico que nem todas as operações vão dar mais de 10% de ganho, ainda mais se for usar o trailing stop. Então você pode ir movendo o seu stop a favor da sua tendência e pode ser que pegue algum stop ali por um erro seu, realmente o mercado reverteu e possa dar menos de 10% de ganho. Isso pode acontecer também. Até porque para você trabalhar com a VWAP no gráfico mensal, para o swing trade você vai trabalhar com gráfico. Aliás, a VWAP vai estar baseado no mensal, cálculo mensal. No gráfico, que é esse conjunto de candles aqui, você vai trabalhar no gráfico de 60 minutos. Ou seja, time frame de 60 minutos no gráfico dos seus ativos e a VWAP no mensal. Pronto. É isso que você precisa, estar formado todo o seu setup. Lógico que não precisa seguir sequer a risca. É importante que você também estude em como você vai operar. Isso aqui eu já estou entregando de mão beijada para você. São estratégias que eu entrego de mão beijada para você. São estratégias também que os alunos também têm em mãos e que eu quero passar também isso para vocês. Como que a gente consegue buscar o preço, o alvo de preço com o Fibonacci? Se eu tenho essa linha aqui, se a linha de Fibonacci é essa azul aqui, então mostra para mim que durante esse período aqui, durante essa linha azul, eu tenho uma enorme liquidez nessa faixa de preço, correto? Uma enorme liquidez. Então, o preço, as instituições vão empurrar esse preço até que chegue nessa liquidez, nessa zona de liquidez aqui, nessa grande faixa de liquidez, tanto para a tendência de alta quanto para a tendência de baixa. Para que essa estratégia funcione muito bem, com ganhos acima de 10%, você precisa estar operando em um gráfico com uma tendência clara, tanto para alta quanto para baixa. Não adianta operar lateralizado. Inclusive, o Fibonacci dá para você também trabalhar com operações com preço lateralizado. Eu não gosto muito porque o ganho é menor de 10%, mas nada impede você também testar esse operacional. É importante você testar. Você está aqui montando a sua estratégia, né? Já estou entregando estratégias prontas aqui para você. Tem mais de 500 aulas aqui no canal com dicas e estratégias completas para você estar operando. Então, assim, não ganha dinheiro quem não quer, né? Não aprende quem não ganha dinheiro no mercado, quem realmente não quer. Muita coisa gratuita aqui, que a intenção é ajudar você. A VWAP, se eu tenho essa liquidez aqui, o preço vai buscar a VWAP, né? Os institucionais vão empurrar o preço até a VWAP. E o que você vai fazer? Você prefere ir contra uma grande instituição financeira ou você prefere ir a favor?
Lógico que é a favor, né? Ela é considerada a VWAP como a média dos tubarões, então você vai seguir ali os tubarões, você não vai ficar contra eles, você não tem um poder financeiro para lutar contra. Então, por isso que nós seguimos a tendência. É a tendência que vai fazer a gente ganhar dinheiro mais rápido e o lucro maior. Então, com a VWAP, eu já identifico que eu tenho liquidez naquele preço. Então, eu basicamente verifico o melhor ponto para operar com o alvo na VWAP, né? Por exemplo, logo depois dessa grande tendência de queda aqui, vamos supor que eu não entrei nessa tendência de queda no preço do ativo. O que eu vou fazer? Eu vou entrar atrasado? Não, né? Estou atrasado, deixo para lá, fico quieto. Eu vou esperar um ponto em que o preço da ação, o gráfico nada mais é do que o preço do ativo, vá buscar a VWAP, né? Então, Arião, você está dizendo que é para ir comprando a ação até que busque o preço na VWAP? Não, você não vai fazer preço médio contra a tendência, né? Quando você faz preço médio contra a tendência, basicamente você está colocando seu dinheiro ali para ser desvalorizado. Você não sabe quando o preço vai reverter ou não. E muito menos você sabe se o preço vai haver uma reversão de tendência ou não. Então você precisa sim buscar o melhor ponto para efetuar a compra. Basicamente trabalhar aí com a reversão do mercado. É um pouco mais arriscado, porém com determinado tempo de tela, com determinado estudo, inclusive tem aulas aqui no canal ensinando você a trabalhar com reversão de tendência, você consegue sim ganhar dinheiro no mercado, tá? Por exemplo, logo depois dessa forte tendência de queda aqui, em que você como um trader que ganha dinheiro não operou contra a tendência, você vai buscar pacientemente o melhor preço para comprar essa ação, esperando uma reversão de tendência. Por exemplo, se o preço fez esse movimento de impulsão, desde lá de cima ele fez esse preço aqui de impulsão, logo depois a retração, impulsão novamente. A partir desse momento aqui, deixa eu circular aqui para você, pronto. A partir desse momento eu tenho um ponto de compra na ação, ou seja, que o preço ficou indeciso. Eu posso efetuar a compra aqui, meu stop abaixo desse período e o alvo aqui em cima. Ou seja, pode não ter dado 10% de ganho, mas deu um bom lucro na operação. 6%, mais, quase 7% de ganho em apenas 5 dias de operação. Ou seja, simples estratégia para estar operando no mercado financeiro, buscando essa região de liquidez no preço do ativo. Tem uma outra estratégia que é muito boa, que tenha o movimento de força no preço da ação. O que é o movimento de força do preço da ação? É um movimento, que também é chamado de pullback, na qual o ativo financeiro ele entra em uma tendência, tanto para alta quanto para baixa, e para isso ele depende de um único movimento, de um simples movimento que é consecutivo, né? Que é a impulsão, retração e impulsão. Retração e impulsão, retração e impulsão. Pronto. Isso aqui eu tenho os meus pullbacks. Eu tenho a minha tendência de alta no preço do ativo. Com esse movimento de impulsão, retração e impulsão, eu tenho um movimento junto com a VWAP que vou ganhar dinheiro no mercado financeiro, que pode me dar dinheiro no mercado financeiro. Por exemplo, aqui eu tenho esse movimento, né? Se eu entro no gráfico e já identifico isso, eu tenho essa impulsão, retração e impulsão. Logo aqui, tenho um gap em que o preço salta para cima da média móvel de 20 períodos. É hora de comprar? Não. A VWAP ela também funciona como um suporte e resistência. E toda vez que o preço da ação, toda vez que o gráfico ele rompe um suporte ou uma resistência, ele tem que testar aquele suporte e a resistência. Pronto. Premissa básica. Então agora vamos um passo a passo. Se eu tenho essa faixa aqui, em que o preço do ativo está utilizando como uma resistência, ou seja, o preço encontra com uma resistência para a tendência de alta e de repente esse preço sobe, ele rompe. Quando ele rompe, você vai comprar? Não.
porque o preço ele precisa testar esse rompimento, porque simplesmente pode voltar a cair. Ou ele pode testar, aliás, ele vai testar, na maioria das vezes ele vai testar o que era um suporte, ele vai testar após esse rompimento que vai transformar em uma resistência. Aliás, ele vai romper essa resistência, logo depois dessa resistência não vai comprar porque o preço precisa testar o suporte. Testou o suporte, aí sim o preço pode voltar a subir. E isso aqui está caracterizado a nossa tendência de alta no preço do ativo. Isso aqui é o que funciona geralmente no mercado financeiro através do price action, né? Que você estuda o movimento dos preços dos ativos. Então isso aqui é uma regra básica do price action. Como inserimos a VWAP, se tornou a análise técnica. A análise técnica, nós identificamos o melhor preço para comprar e vender a ação de acordo com o indicador no gráfico. Não é somente o preço puro ali. Bom, com isso em mente, se o preço do ativo, que aqui fez o nosso pullback, aqui não foi, pronto, aqui fez o nosso pullback, rompeu nosso pullback, nós não vamos fazer nada, vamos esperar, porque a VWAP aqui está funcionando como o que era uma resistência, agora funciona como um suporte, perfeito? Então o preço está aqui em cima, ele está fazendo zigue-zague aqui em cima. E esse zigue-zague ele pode fazer esse movimento, né? Impulsão, retração e impulsão. Ou seja, esse movimento aqui, ó, impulsão, retração e impulsão. Movimento de força para quê? Uma tendência de alta. Eu tenho um fundo mais alto que o fundo anterior. Isso aqui é um fundo mais alto que o fundo anterior. Então eu tenho um movimento de alta no mercado. Se eu tenho esse movimento de alta no mercado com essa premissa aqui, ó, impulsão, retração e impulsão, eu vou esperar o melhor momento para comprar a ação. Que melhor momento é esse? Rompimento do pullback. Rompimento do pullback. A partir do gráfico de 60 minutos, o rompimento do pullback ele é muito mais assertivo do que para o intraday. Por isso que muitas pessoas falam que pullback não é assertivo, rompimento de pullback não é assertivo. Lógico, está trabalhando no gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, não vai ser assertivo. Tanto é que não tem estratégia no gráfico de 1, 2, 5 minutos que tenha mais de 50% de assertividade. É muito difícil você encontrar isso. Nem grandes instituições trabalham com isso, com esse nível de assertividade, porque os padrões são muito mais fracos. Um volume financeiro ele é muito mais fraco num gráfico de 1 minuto, comparado a um gráfico de 60 minutos. Isso é a lógica, é a lógica básica do mercado. A força do gráfico, a força de uma tendência, você consegue identificar com muito mais clareza num gráfico semanal, num gráfico diário, num gráfico de 60 minutos. Gráfico intraday, não dá para perceber isso. Lógico que estou falando aqui de swing trade, não vai operar gráficos de 5 minutos para o swing trade. Você vai trabalhar com pelo menos o gráfico de 60 minutos. Tá bom? Ariel está falando mal do day trade. Não estou falando mal do day trade. Só quero que você utilize a estratégia correta, os gráficos corretos, os indicadores corretos para a modalidade mais correta para aquele tipo de operação. Né? Se você utiliza VWAP para intraday, bacana, também não é errado, desde que você saiba operar intraday. Né? Utilizar VWAP para o swing trade, barato, muito bom também, desde que você saiba utilizar para o swing trade. Então, para você ter uma noção, para o swing trade, utilizar pullback, a taxa de assertividade é de 70%, para mais. Por que isso? Porque o padrão de força ele é muito maior. Tá? O padrão de força, para você ter um pullback no gráfico diário, por exemplo, você vai precisar em média de 14 a 22 candles. Olha o grande volume financeiro para estar formando aquele padrão para uma tendência de alta. Então, você tende a ter muito mais assertividade que num gráfico de 5 minutos, tá bom? Não estou defendendo aqui que sendo contra o day trade. Não, desde que você saiba operar. Tá? Day trade não é para quem está iniciando no mercado agora. Day trade não é para quem está querendo ganhar R$1.000 por dia agora no mercado. Não é assim. Primeiro você começa pelo mais fácil. Primeiro você ganha dinheiro no mais fácil. Depois você parte pelo mais difícil. É a mesma teoria aí de você dirigir um Fusca pela primeira vez e dirigir uma Ferrari pela primeira vez. No Fusca provavelmente você vai se dar melhor, porque é um carro mais fácil para ser dirigido do que você pegar 300 km por hora numa Ferrari.
Então é basicamente isso, a mesma premissa. Voltando aqui para ver o VWAP sobre essa estratégia. Eu gosto de deixar muito bem claro essas coisas para vocês, porque muita gente aqui vem, eu não consigo responder todo mundo, mas eu faço sempre o possível. Tem muita gente que vem na caixinha de pergunta e fala comigo, você ensina day trade? Não para quem está iniciando no mercado, né? Se você me comprovar que você já ganha dinheiro com swing trade, aí bacana, eu te ensino. Agora, por exemplo, os alunos aqui, a gente vai até colocar aulas novas lá também para operações de day trade, mas só para quem concluiu o curso inteiro de swing trade, né? Então você tem algumas etapas ali, que meu amigo, se você ganhou dinheiro no swing trade, para ganhar dinheiro no day trade é só um pulo. Agora, se você não ganha dinheiro nem no swing trade e vai querer ganhar no day trade, você não vai ganhar dinheiro, pelo menos não no longo prazo. Você pode ganhar durante uma semana, 2 semanas ali, que é também chamada a sorte iniciante, mas para fechar um mês positivo, segundo mês positivo, terceiro mês positivo, quarto mês positivo, 5 meses positivo, 1 ano positivo, isso é muito mais difícil. Até porque você tem que abdicar de muita liberdade, principalmente de rotina para isso. No swing trade você consegue agendar suas operações, então você trabalha com muito mais calma. Você trabalha sua mente, você treina sua mente. E muitas pessoas também que já, pela grande parte dos alunos, nem querem saber de day trade depois que aprende swing trade. E vem que o benefício é muito melhor. O dinheiro também é muito melhor. Isso conta também. Você está aqui no mercado para ganhar dinheiro, ter liberdade de rotina, ter liberdade geográfica. Vamos aqui, eu acabo me estendendo nisso porque eu quero muito alertar vocês. Meu intuito aqui é ajudar o máximo possível você. Bom, eu tenho esse movimento aqui de pullback, né? A gente está formando esse movimento de pullback. Então, qual vai ser meu ponto de compra? Qual vai ser meu ponto de compra aqui? Eu tenho esse pullback aqui. Então, meu ponto de compra na minha operação seria no rompimento do pullback. Correto? Stop inicial. Pode ser aqui, não tem problema nenhum. O stop tem que ser o stop abaixo da estrutura. Não vale a pena ser um stop financeiro. Pronto, eu tenho traçado aqui meu ponto de compra e o meu stop da operação. Duas respostas aí para as 3 perguntas que eu preciso responder no trade. E agora o meu alvo da operação. Meu alvo vai ser de acordo com a VWAP. Tá? Provavelmente aqui, no caso, como a minha VWAP está abaixo do padrão de pullback, eu vou utilizar o meu stop, aliás, o meu alvo de ganho, pelo menos 2 vezes maior do que o meu stop, né? Sendo que baseando pela VWAP. Vamos lá pelo passo a passo. Vamos manter aqui o meu ponto de compra na minha operação. Eu tenho aqui o meu ponto de stop. Pronto, tudo isso traçado aqui de uma forma tranquila. Agora, a partir desse momento, o que meu VWAP vai fazer? Simples. O meu VWAP não, o preço do ativo vai fazer. Rompeu, pronto, gatilho de compra na minha operação. Se rompeu, deu gatilho de compra na minha operação, vou esperar um movimento do gráfico. O gráfico começou a mover, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu stop que está aqui embaixo, esse stop que está aqui, e vou colocar ele para um próximo movimento, para um movimento também de força, que é através desse candle aqui. Pronto, já diminuiu o meu risco na minha operação. E com isso eu continuo trabalhando, deixo o gráfico rolar. Se ele está seguindo, lembra que a VWAP está abaixo do preço. Então o preço pode buscar a minha VWAP a qualquer momento, porque precisa de liquidez. Mas eu vou me manter no trade. Meu stop eu não mudo. Meu stop que era aqui embaixo, agora ele está aqui. Meu stop está aqui. Mantenho as minhas operações de trade e vou deixando seguir. Pronto, formou mais um padrão de stop na operação, ou seja, agora se transforma em um stop gain. Por que vai se transformar em um stop gain? Porque aqui era o meu preço de compra e aqui é o meu novo stop. Meu stop que estava aqui embaixo, ele veio para cá e agora ele está aqui, ou seja, zerou o meu risco no mercado. Zerou meu risco no mercado. Só nesse quesito aqui, nesse padrãozinho, já estou ganhando aqui 6%, quase 7% em uma única operação. Deixo novamente o meu preço
seguir aí, deixo meu lucro seguindo, já estou ganhando dinheiro no mercado. Pronto. Lembrando que, alertando que o preço pode buscar VWAP a qualquer momento, por isso que você tem que ir subindo o seu stop. Porém, quando tem um pullback acima do VWAP, você tem um ganho muito maior no trade, né? Porque é um padrão de força acima de uma região de liquidez. Então, a partir desse momento, aqui eu já tenho o meu novo... Aqui já foi o meu stop e aqui eu tenho um novo stop na minha operação, ou seja, zerei totalmente meu risco e já estou ganhando dinheiro no mercado. E aqui, ó, vou seguindo. Por enquanto, continuo posicionado. Entre a lateralização, continuo subindo. Pronto, mais um ponto de stop. Veja que eu estou diminuindo o máximo meu risco. E a partir daqui, que era o meu ponto de compra, já estou ganhando 12% em uma única operação. Lembrando que isso aqui é o gráfico de 60 minutos, ou seja, apenas 4 dias de operação, 12% de ganho. E continuo ganhando até o momento em que começa a fazer gaps. O que acontece quando surge um gap no mercado financeiro? Que é basicamente, geralmente ele é muito comum no gráfico diário e no gráfico de 60 minutos. Quando uma ação fecha o seu dia, no outro dia vai abrir em um outro preço, né? Tem um preço de fechamento num dia, tem um preço de abertura do outro dia. Então, essa região, muitas vezes, o preço de abertura do dia não vai ser igual ao preço de fechamento do outro dia. Então, existe uma separação ali entre um dia e outro que não houve negociação, período de negociação, ou seja, quando for a abertura do mercado, pode surgir um gap e isso é muito comum. Como aqui ocorreu? Quando surge um gap, o preço da ação ele costuma buscar para fechar esse gap aqui, tá? Busca em algum momento para fechar o gap. E aqui formou um outro padrão de força no gráfico. Com esse padrão de força, eu consigo também mover o meu stop, que era na região de 22,61, agora eu coloco 22,18. Preço da minha ação, eu já estou ganhando quase 19%. Se bater no meu último stop, 11%. Tá? Mas aqui, ó, 20% de lucro, é um excelente lucro na operação. Para quem está iniciando no mercado, vale até a pena encerrar com 20% de lucro. Tá? É um excelente retorno. Muitos profissionais não ganham isso no mercado financeiro. Eu estou ensinando você a ganhar aqui 20% tranquilamente no mercado financeiro com uma única estratégia com VWAP. Com essa linha de raciocínio, se você iniciar no mercado, pode zerar a operação. Para quem tem mais experiência no mercado, pode manter as suas operações. Tá? Até porque você vai estar, logicamente, como eu sempre falo aqui, você vai estar diversificando as suas operações, vai estar operando com pelo menos 3 ações. Então, se você está ganhando 11% aqui, 12% aqui, em uma outra ação você vai estar ganhando 25%, você pode estar perdendo em uma, mas seu stop é menor do que o seu ganho, então a conta fecha, você com certeza ganha mais de 10% aí no mercado financeiro, não só em uma operação, mas também em outras operações. Então, o meu trade, o preço do ativo, começou a buscar o meu stop. Né? Para quem está posicionado, fica tranquilo. Para quem zerou a operação, bacana, fechou com 20% de lucro. Né? Pronto, aqui eu saio da minha operação, nessa faixa aqui. Ganhei cerca de 11% em pouco mais de 5 dias de operação. Quem saiu da operação aqui pode ser, ganhou aí mais de 20%. Né? Pronto, você tem aqui uma simples estratégia. Arion, tem um canal de alta que eu posso seguir esse canal de alta? Pode seguir o canal de alta. O canal de alta ele é muito bom aí também para você definir os seus stops, colocar mais lote nas suas operações. É uma excelente estratégia, um excelente indicador aí para você estar operando no mercado financeiro. Peguei o meu stop, o que eu faço agora? Posso trabalhar na venda? Calma, você vai precisar de um movimento de força para entrar na venda. Porém, você já sabe que o alvo da sua operação é na VWAP. Então, você buscando aí um ponto de venda no ativo, você consegue também ganhar dinheiro com a venda do ativo com um alvo na VWAP. Tá? Pode até deixar programado aí na sua corretora o seu alvo aí com o VWAP. Então, a partir desse momento aqui, buscou a VWAP, o VWAP buscou aqui, pronto, zerou também a operação para venda. Foi um ganho pequeno,
Porém, a tendência é que a VWAP busque, atravesse essa margem aqui da VWAP que teve um pico para alta. Tá? Se você também não quiser zerar no seu stop, eu não aconselho a operar sem stop. Tá? Não aconselho. Operar sem stop é você ficar nervoso no preço, é você ficar nervoso com as suas operações. Aqui a VWAP, uma outra coisa, uma dica muito importante é quando o preço estiver abaixo da VWAP, trabalha como tendência de baixa. Preço acima da VWAP trabalha como tendência de alta. É como a média móvel de 20 períodos que a gente sempre trabalha aqui. Só que a VWAP você tem muito mais estratégias para estar operando, tá bom? Muito mais estratégias para estar operando. Mesma coisa que a média móvel trabalha. Quando o preço do ativo estiver entrelaçado a VWAP, faça nada, fica quieto aí, tá? Geralmente você deve trabalhar com duas formas. Vamos só recapitular aqui com a VWAP. Você vai trabalhar com a VWAP quando apresentar um pullback acima da VWAP ou quando o preço estiver afastado da VWAP. Aí você tem um alvo na sua operação com a VWAP, tá? Isso aqui são dicas muito importantes e você precisa rever também essa aula. É muito importante também que você tire suas dúvidas. E que, para quem já sabe operar com isso aqui, deixa no comentário que também ajuda um ou outro aí. Que às vezes eu não posso não dar conta aí de responder, inclusive no direct. Você pode tirar sua dúvida aqui, um outro colega pode talvez tirar sua dúvida, mas eu sempre vou tentar responder a todos aqui, tá bom? Bom, espero que tenham gostado da aula. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Até mais.